biblioteconomia ou qualquer outro que vier a também ter acesso a este seminário que excepcionalmente tem sido produzido por nós de maneira remota, o que com certeza acaba por prejudicar, sobretudo, a forma em si do seminário, a nossa própria forma de apresentação, mas eu espero que eu possa, nesses poucos minutos que se seguirão, fazer uma breve apresentação do tema, uma breve descrição dos pontos centrais a serem abordados e, sobretudo, que eu possa, de forma claramente inicial e como esboço, apresentar-lhes este tema que eu acredito que seja tão importante, a nossa compreensão, não só dos fundamentos da administração em si, mas também da própria nossa forma de vida em sociedade, que eu acredito que tenha sido bastante influenciado. O tema do nosso grupo é o toyotismo, ou também o sistema Toyota de produção. E justamente durante a nossa apresentação, no que nos compete, será importante demarcar a importância, a origem destes dois termos e em que medida estes estão relacionados ao processo de racionalização dos processos administrativos, à questão da produtividade e da gestão integrada dos recursos e também dos processos e das pessoas, que acabam sendo os tópicos centrais do nosso curso e, sobretudo, dessa abordagem mais conceitual e mais inicial da administração de empresas. O nosso grupo é composto pelos alunos Daiane, Natália e Vitor, e por mim, Natanael, que vou estar iniciando esta apresentação para vocês também. Durante esta apresentação serão abordados 4 tópicos, cada qual correspondente a uma das nossas apresentações. Inicialmente eu farei uma breve descrição dos aspectos históricos e contextuais que estão envolvidos na determinação do toyotismo e da sua importância para a nossa reflexão. Posteriormente, a Natália fará uma apresentação, uma descrição do tópico da qualidade e da importância desta para o toyotismo e, sobretudo, em como que isto modifica o foco do produto para o cliente. Em terceiro momento, a Daiane fará uma apresentação dos aspectos gerenciais do toyotismo e, por fim, o Vitor encerrará apresentando as principais características do modelo, ou seja, do sistema Toyota de produção, as principais contribuições, sobretudo contemporâneas, e as possíveis críticas que se pode fazer, de modo geral, críticas que têm um caráter construtivo, um caráter de reformar estes fundamentos que têm sido tão importantes, sobretudo por ter sido um dos últimos grandes movimentos de conceituação, desculpem, e de reflexão sobre os processos de gestão, de administração e de forma geral de convivência humana nesse capitalismo tardio. Eu espero que o áudio esteja saindo bom para vocês e peço desculpas que, por razões técnicas, eu não pude gravar a apresentação com vídeo de mim mesmo falando, mas espero que os slides possam suprir essa necessidade. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Natanael Amorim da Cruz Silva, sou formado em Filosofia pela Unifesp, pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Estou cursando outra graduação simultânea a esta de Contábeis, que é o curso de Gestão em TI, também em AD na Unicesumar. Sou apaixonado por artes, humanidades e boa comida, e nas horas vagas sou músico. E acredito que é importante dar um background de cada um de nós durante essa apresentação, não só pela apresentação em si, mas também para que nós saibamos de onde que vem muitos dos conceitos, muitas das ideias, muitas das reflexões que muitas das vezes acabam surgindo em comentários ou em perguntas. Eu acredito que é importante que nós nos conheçamos melhor. Em primeiro lugar, eu acredito que é importante denotar um pouquinho sobre a história do Japão pós-guerra, especificamente porque o toyotismo ele não surge desconectado de um contexto social e histórico, e claro que isso não será exaustivo, mas é importante comentar em que medida a cultura de lealdade
de disciplina e de compartilhamento tão ligada à cultura japonesa, pelo menos aos nossos olhos ocidentais, ela tem um vínculo muito forte com o próprio território japonês e com a própria cultura e sociedade que ali se desenvolveram. É importante apontar também que estes tipos de características e os conflitos entre elas que também se apresentam, eles não são apenas especificamente da época do pós-guerra, eu estou citando especificamente a questão da Segunda Guerra Mundial, sobretudo os anos de 1945 em diante, mas eles compõem a própria descrição a que nós temos acesso imediatamente quando nos confrontamos com essa cultura tão distante da nossa e que tem características tão peculiares. Como exemplo, inclusive como sugestão, tem um anime que eu gosto bastante, chamado Your Name. É um anime no qual esses dois personagens que vocês podem ver aqui na tela, eles retratam muito bem esse grande conflito da cultura japonesa e que estava tão bem expresso à época do surgimento do toyotismo, entre uma parte da cultura que se modernizava, se industrializava e, como eles costumam dizer, se ocidentalizava, e uma parte da cultura que queria e mantinha também costumes outros tradicionais, ligados sobretudo a uma certa visão de como que deve se viver no mundo, a uma certa filosofia de vida, e que tem sido tão bem retratada, sobretudo nos produtos culturais a que temos acesso, como filmes e séries. E eu acredito que é interessante, sobretudo para a compreensão inicial do que foi o toyotismo, compreender que ele está intimamente vinculado a um processo histórico, social bastante determinado da cultura japonesa. Nesta cultura, podemos perceber a horizontalidade participativa como uma forma política de inclusão absoluta. De forma geral, a cultura japonesa ela busca que cada indivíduo possa participar de uma coletividade, ainda que em graus hierárquicos bastante distintos. De modo geral, pode-se afirmar que isso pode ser a origem da divisão do trabalho, com separação mínima entre o planejamento e a execução, tão claros nos processos toyotistas. Isso também se alia a rituais de reconhecimento de mérito, sobretudo aqueles associados a premiações simbólicas. Podemos afirmar, junto com tantos outros autores, inclusive pelo nosso acesso, como eu disse, aos produtos culturais de arte, que a cultura japonesa ela é muito vinculada ao símbolo, à honra, e que estes reconhecimentos eles acabam integrando parte essencial da cultura. Enquanto que nas culturas ocidentais este reconhecimento e este mérito acabam ficando muito mais vinculados a premiações financeiras, monetárias ou de alguma forma que possam ser fiduciárias, a cultura oriental ela ainda é muito vinculada aos símbolos próprios daquele povo e daquela sociedade. Precisamos assinalar também o fato de que estamos falando de um Japão que foi derrotado na Grande Guerra, uma guerra que, se nós formos levar algumas das interpretações históricas dos inícios do século XX, podemos afirmar que é uma guerra ininterrupta entre a Primeira e a Segunda Guerra, na medida em que, enquanto território importante, essencial e estratégico, sobretudo para aquela região do norte asiático, o Japão ele sempre participou das mobilizações dos esforços de guerra. E essa derrota ela tem um impacto muito profundo na medida em que ela reaproxima outras potências, como a potência coreana, sul-coreana especificamente, e, sobretudo, os norte-americanos, que passam a interferir significativamente e sem nenhuma teoria da conspiração, de fato, com políticas e que levam o Japão a um desenvolvimento bastante específico naquela época histórica, devido a restrições geopolíticas e demográficas que eu gostaria de assinalar rapidamente a todos vocês. Eu gostaria de estar iniciando essa apresentação um tanto mais detida, citando um autor importante da história econômica chamado Rice. Ele é citado num artigo que tem ao final das referências de um autor brasileiro sobre essa questão da integração entre o toyotismo e o Japão pós-guerra. Cito a vocês: com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava economicamente assolado e, como motivos que o levaram a tal situação, o autor aponta
altos tributos cobrados a fim de pagar o esforço de guerra, retirada de milhares de jovens que comumente seriam parte da força motriz para os campos de batalha, e 3. Destruição de fábricas, casas e parte da agricultura com os bombardeios das principais cidades japonesas. Como nós podemos ver na imagem ao lado, que inclusive faz parte de um vídeo que descreve como o Japão, através de diversas iniciativas e diversas estratégias, sobretudo de políticas públicas, deixou de ser uma cidade assolada, aliás, desculpa, um país assolado pela guerra, devido a todos estes fatos, e passou a ser uma das economias mais pujantes da época. Essa foto, se eu não me engano, ainda é dos anos 2000, o que ainda denota o fato de que é um país que continua em franco desenvolvimento. É importante notar que o Japão, pela sua localização, ele acabou sendo um dos países que teve um tipo muito específico de guerra, uma guerra de padrão extremamente destrutivo, com o uso de armas químicas e, claro, como ficou conhecido em toda a história mundial, o uso das duas bombas nucleares, que não só destruíram fisicamente o país do Japão, mas, sobretudo, levaram a um impacto muito forte na cultura, que é essa iminência, essa possibilidade da destruição, da escassez e da guerra, como um cenário de bastante complicações. Continuando, é importante também notar que, num cenário mais macroeconômico, a história da época, nós precisamos demarcar com bastante cuidado algumas características que hoje podem ser compreendidas utilizando-se o conceito de pós-fordismo. Eu gostaria de, após a minha apresentação, apresentar algumas provocações em relação a este conceito, na medida em que esse pós ele não necessariamente precisa significar nenhum avanço positivo, nem um retrocesso negativo, mas que ele deve ser compreendido num processo bastante intrincado de reatualização do Fordismo e do capitalismo pós-moderno, como muitos outros autores hoje sugerem. Na medida em que isto pode ser compreendido, como eu busquei denotar, como processos de crises e de oportunidades que, para alguns lugares do mundo, como o Japão, significaram uma dinamização do seu desenvolvimento. Falando especificamente em relação ao Ocidente, estamos nos retratando a um processo de globalização bastante acelerado, junto a uma guerra fria, sobretudo entre os Estados Unidos e alguns países que, junto à União Soviética, formavam um bloco bastante relevante, sobretudo em relação a poderio militar e a desenvolvimento econômico e científico. Nesse Ocidente, que nós podemos chamar desta forma, pelo menos até o final da década de 80, percebemos a serialização do trabalho por meio das esteiras e do controle dos movimentos, movimentos que acabam sendo bastante vinculados ao Fordismo, especificamente a questão das esteiras, que acabavam produzindo e permitindo, aliás, a produção em massa de diversos produtos, e que, a partir de uma visão bastante cientificizada das indústrias, sobretudo, isso a partir do Taylorismo, permitiam às sociedades, sobretudo as sociedades de matriz ocidental, especificamente a sociedade norte-americana e as por ela influenciadas, tivessem um índice de consumo extremamente elevado. Do ponto de vista especificamente ligado à industrialização ocidental, podemos citar a hierarquização e a departamentalização como formas eficientes de se controlar essas produções industriais e que acabavam refletindo em outros aspectos também da sociedade. Quanto à qualidade, podemos afirmar que era um tipo de controle de qualidade que era realizado sempre ao final dos processos e sempre vinculado aos produtos. Então, você tinha inspetores de qualidade que, ao fim de cada processo, ao fim de cada etapa desses processos, verificavam se esse produto estava adequado ou não ao que se esperava, ou por um tipo de estatística em lote, ou seja, você pegava uma certa quantidade representativa de um lote grande e verificava se eles estavam na qualidade adequada ou não, ou mesmo verificando-se um a um, a depender da quantidade e do tipo específico de indústria. E isso levou a um tipo específico de estoque, a um tipo específico de lógica de administração de estoque que nós podemos chamar de just in case. Ou seja, havia uma superprodução
Essa superprodução ela ficava à disposição dos mercados, inclusive como parte dos ativos das empresas, para que elas pudessem baratear o custo dessa produção e, a partir desses estoques, garantirem sempre a disponibilidade dos produtos. Eu acredito que todos aqui já tiveram acesso, inclusive o nosso professor comentou o exemplo disso. Eram as fábricas da Ford que, em lugares do mundo inteiro, fabricavam uma grande quantidade de carros, todos da cor preta, e que deixavam esses carros em estoque a fim de controlar o preço de mercado, de modo que especificamente o automóvel, e eu estou me referindo sobretudo ao automóvel de passeio, ao carro, ele era visto como um bem. Ou seja, ele não era apenas um bem de consumo que as pessoas tinham acesso para que tivessem um padrão de qualidade de vida, mas ele era visto como uma forma, visto, aliás, como uma forma de se acumular, de se investir dinheiro, de modo que muitas famílias acabavam utilizando isso, inclusive, como forma de poupança, na medida em que, ao vender este automóvel em possíveis anos futuros, pela estabilidade dos modelos e por ser um modelo de luxo, geralmente, eles tinham como retornar esse dinheiro. Do ponto de vista macronacional, isso pensando sobretudo em Estados Unidos, em alguns países da Europa, sobretudo França e Itália, reinava a política das campeãs nacionais, que era basicamente o fato de que o governo, através de políticas públicas e políticas econômicas, incentivava essa produção, ou por meio de orçamentos que compravam esses bens, esses automóveis antecipadamente, ou mesmo por meio de políticas monetárias que geravam crédito para as famílias estarem adquirindo. Essa era de ouro que nós podemos citar da Ford, especificamente, e um tanto depois da GM, acabam criando, inclusive até hoje, a ideia do consumo do automóvel como vinculado à qualidade de vida, ao sonho americano. Por outro lado, se nós formos falar do Oriente, e especificamente utilizando dois conceitos bastante importantes, que é o conceito de mercados asiáticos e de sul global, nós percebemos, para além do impacto dessas políticas norte-americanas e dessa guerra fria que acabava estabelecendo alguns padrões comerciais e, sobretudo, padrões macroeconômicos, podia-se perceber desenvolvimentos bastante específicos. Muito rapidamente, sobretudo em relação aos mercados asiáticos, a Guerra Fria engendrou, por parte desses países, a aproximação ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, a fim de que eles pudessem obter proteção, investimentos, e muitas das vezes, quando não era uma aproximação voluntária, acabava sendo uma aproximação por meio da interferência desses países como citados, que acabavam levando à criação de fábricas e de demandas específicas. Como exemplo, a gente pode citar, no caso, os tigres asiáticos, países como a Malásia, a Indonésia, a própria Coreia do Sul e, inclusive, o Japão, como países que recebiam grandes aportes de capital dos Estados Unidos para que pudesse se evitar que a pobreza gerada e, sobretudo, a pobreza estrutural pela participação destes países nas guerras e, sobretudo, pelo pouco desenvolvimento humano que eles tinham à época em relação à questão capitalista, que eles se tornassem influenciáveis pelo comunismo. À época, então, uma política, uma forma de visão de mundo bastante forte, e não só em número de pessoas, mas também que cooptava tantos outros países, prometendo-lhes a oportunidade de uma revolução ou mesmo de um desenvolvimento acelerado da sua burguesia, como era o caso de alguns tipos de ofensivas, por assim dizer, comunistas, especificamente no Nordeste Asiático. E, especificamente em relação à questão das formas de administração mais comuns, podemos citar a autogestão e a colaboração, no sentido de que nesses países predominava uma forma de gestão orientada a você ter grupos maiores ou mais articulados, mais horizontalizados, a disciplina e a participação dos funcionários, dos gestores nos processos de tomada de decisão, e especificamente no caso criado pelo Toyotismo, o Just in Time, que inclusive a nossa colega vai estar apresentando para vocês com mais detalhes, mas que deriva do fato de que nesses países a busca pela redução de estoques, até por uma questão econômica, levava eles a trabalharem com estoques muito mínimos ou, em alguns casos, inexistentes.
Isso leva ao fato de que nestes países dos mercados asiáticos e nos países do sul global, que eram os países à época em desenvolvimento, como o Brasil, alguns países da África, alguns países do Oriente Médio e algumas regiões da Europa, buscasse sempre por mais produtividade. E isso era enfrentado não só como uma guerra ao desperdício de tempo, de recursos, mas também como uma forma de se alcançar um padrão de qualidade de vida vinculado ou inclusive superior em alguns casos aos países mais desenvolvidos, sobretudo a Europa, especificamente os países como Inglaterra, França e Alemanha e os Estados Unidos. Nesse processo de busca por mais produtividade, buscou-se aprimorar a qualidade no processo. Então, ao invés de eu pensar em fazer um produto, eu penso em ter um processo que automatize a verificação dessa qualidade. Isso levou a alguns termos que até hoje são muito importantes, como aprimoramento, reengenharia, adequação de processos, gestão integrada e tantos outros, e alguns deles, inclusive, especificamente criados pelo toyotismo ou por aqueles que acabaram adotando o toyotismo como modelo dessa nova forma de gestão e dessa nova forma de capitalização de recursos específica deste momento estrutural da macroeconomia mundial. Isso leva a um mercado mais democrático, na qual as pessoas podiam ter acesso à qualidade de vida a um custo mais baixo, apesar de que muitas das vezes esses produtos, por não serem produtos pensados para serem bens de luxo ou bens financeiros, acabassem tendo, de certo modo, um tempo, uma durabilidade mais baixa, né? Inclusive, uma das críticas que se faz bastante a este momento da crítica da obsolescência programada. Comparativamente, um produto, um caminhão, por exemplo, da Toyota, durava muito menos ou tinha uma capacidade de manutenção muito menor do que um caminhão da Ford, porque ele não era pensado para que durasse por muito tempo, mas para que logo que fosse possível, que ele fosse renovado. Isso leva a um termo muito importante do nosso trabalho, que eu gostaria de introduzir agora, que é o conceito de inovação. Se há algo que define este novo momento histórico, é a inovação. Este conceito ele é aludido por uma das nossas autoras, que é a Apolinário, um dos nossos textos citados, no qual ele vai afirmar uma coisa muito interessante, que existem certos processos históricos que dependem de produtos específicos ou da inovação, da invenção desses tipos de produtos e que são amparados por alguns tipos específicos de decisões estratégicas. Ela cita como exemplo o carvão, e ela cita o ferro em outro momento, e especificamente podemos dizer que a passagem específica da questão da Toyota foi a inovação de passar de se preocupar com o aço para passar a se preocupar com o chip. Isso mostra um momento no qual a informatização, a busca pela redução do tamanho da produção, inclusive a miniaturização, acredito que é assim que se fala, dos componentes, leva a uma nova forma de enxergar o automóvel e que leva hoje a termos automóveis com muito mais tecnologia e muito mais vinculados a um computador móvel do que necessariamente a um produto robusto de aço e com tantas outras coisas. Especificamente em relação à Toyota, podemos afirmar, seguindo a citação de essa, que a necessidade de atender a uma demanda diferenciada, limitações para obtenção de matéria-prima, restrição territorial, altos custos de mão de obra japonesa e ainda o enfrentamento de diversos problemas oriundos da guerra figuraram-se como dificuldades a serem enfrentadas pelo Japão. Foi justamente para neutralizar todos os problemas mencionados que o sistema Toyota de produção surgiu. Então, podemos apontar que cada um desses pontos contribuiu para a fundação dessa empresa, que em breve eu vou estar descrevendo um pouquinho melhor para vocês. Aqui ao lado nós podemos verificar a foto do Taichi Ono, do Shingeu Shingo e do Eiji Toyoda, que se tornaram rostos comuns não só da Toyota enquanto empresa japonesa de produção de automóveis, mas desse novo momento da produção mundial. A Toyota ela surge em 1918 enquanto uma empresa inovadora, apesar de existirem registros de uma empresa que tenha surgido chamada Toyota,
muito antes, provavelmente em meados do século XIX, enquanto ainda o Japão passava por um certo feudalismo industrial. Sakichi Toyoda desenvolveu um tear mecânico a vapor e ele era especial porque, na medida em que ele conseguia detectar qualquer fio que quebrava e interromper essa produção. Isso leva-nos a um dos primeiros princípios, um dos mais importantes do toyotismo, que é a automação. Ou seja, eu poder automatizar um processo, eu poder transformar um processo antes artesanal e manual num processo industrial e industriável, leva a Toyota a se tornar uma das empresas referências daquele momento do Japão, especificamente do início do século XX. Naquela época, ainda as empresas japonesas eram muito vinculadas às abaitsus, que eram grandes famílias conglomerados de poder, geralmente ancestrais, que dominavam, que mandavam numa empresa. E a partir de diversas tentativas de se modernizar o Japão, a Toyota ela vai se tornando uma outra empresa, agora já passando através das políticas de investimento do governo japonês no esforço de guerra a produzir automóveis, caminhões, alguns tipos específicos de motor para barco, para avião e tantas outras. Isso nos leva a crer que, se não fosse o esforço de guerra, as condições específicas do Japão à época, provavelmente hoje a Toyota continuaria produzindo, eu ia falar instrumentos musicais, me desculpem, ia continuar produzindo teares ou produtos têxteis em geral. E instrumentos musicais, porque a Yamaha, outra empresa japonesa, ela produzia instrumentos musicais até que, durante o esforço de guerra, ela passou a produzir diversos produtos, desde metralhadoras até motocicletas, né, que se tornou um dos produtos mais vendáveis e mais conhecidos da marca. Em 1937, o filho desse senhor ele funda a Toyota Motor Corporation e desenvolve o conceito de just in time. Esse conceito ele desenvolve a partir de algumas viagens que ele faz a região dos Estados Unidos, especificamente visitando a fábrica da Ford e verificando que diversos tipos de processos que a Ford realizava à época eram bastante ineficientes, existia um tempo muito grande de ociosidade, e ele verifica que é possível utilizar tudo isso para se trabalhar de uma forma mais minimalista, mais disciplinada, adequado muito mais à disciplina do povo japonês. Em 1949, ou seja, 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, frustrado o esforço de guerra, a empresa ela quase chega à falência, na medida em que os investimentos e os aportes de capital diminuem muito, e por ter proporcionalmente um custo de operação muito maior que em outros países, por questão de recursos, acesso a combustível, acesso a mão de obra barata, ela chega a quase entrar em um processo de falência. O que muda isso são investimentos norte-americanos, dinheiro mesmo, e não pouco, e diversas políticas do governo japonês, dessa sigla que é o Ministério do Comércio e das Relações Exteriores, que acabam fazendo com que a Toyota se tornasse uma das empresas escolhidas para receber diversos tipos de contribuição. São nessas contribuições que diversos outros gurus da qualidade, como meus colegas vão apresentar, e tantos outros engenheiros acabam conhecendo as técnicas norte-americanas, a tecnologia ocidental especificamente dos Estados Unidos e da Alemanha, e incorporando essas duas, utilizando-se do conceito de Kanban. Ou seja, eles queriam, a partir disso, aliar tecnologia e cultura organizacional. Nesse cenário, é possível afirmar, portanto, que a Toyota ela não surge meramente como uma empresa que nasceu para produzir automóveis, mas ela se torna, como nós dissemos anteriormente, ela se torna uma das campeãs nacionais do governo japonês como uma forma de estimular não só o desenvolvimento da empresa Toyota, mas do próprio Japão. Podemos afirmar, resumindo-se a partir do Taiichi Ohno, que o sistema Toyota de produção, ou seja, essa forma de se produzir, de se operar, de se racionalizar o trabalho, ele possui dois pilares principais, dois aspectos que saltam aos olhos, que é os conceitos, aliás, que são o just-in-time e a autonomação. É importante notar a forma como esse conceito é escrito,
na medida em que não se trata apenas de automatizar processos, mas de torná-los autônomos, ou seja, de pensar em todo o ciclo de processo como um mecanismo de atualização, de organização bastante estruturado, pensado não como, inclusive, o próprio autor e o engenheiro principal, conhecido pelo desenvolvimento do STP, o Taiichi Ohno, ele cita a automação com um toque humano. E tantas outras técnicas que são conhecidas por palavras japonesas que os meus colegas vão estar indicando. Todas elas acabaram se tornando mundializáveis na medida em que os países que estavam fora do Japão, eles viam o Japão crescendo, viam o Japão se desenvolvendo, e é importante notar como o sistema Toyota de produção ele não se limita à empresa Toyota, e por isso ele pode ser conhecido como toyotismo. É importante perceber também que diversos outros autores, não só o Taiichi Ohno, não só o Eiji Toyoda e não só o Shingyo Shingo, eles participaram da formação desse primeiro conceito de toyotismo, mais vinculado especificamente às fábricas, aliás, à planta produtiva da Toyota no Japão. Entre eles, a gente pode citar o Kaoru Ishikawa, que desenvolveu gráficos e fórmulas de se perceber e de se controlar a produção bastante inovadores e é considerado um dos gurus da qualidade. Um dos conceitos mais conhecidos deles é os de círculos de controle de qualidade, pequenos grupos que verificavam cotidianamente os processos de qualidade e contribuíam com seu saber para a melhoria destes. Também Masaki Imai, idealizador do Kaizen, também o William Edwards Deming, que era um estatístico americano que foi para o Japão, que uma das minhas colegas vai estar descrevendo com mais especificidade, que é considerado talvez um dos maiores autores da qualidade de todos os tempos, junto ao Joseph Moses Juran, que era um engenheiro romeno que acabou indo, sobretudo a convite de alguns investidores alemães ao Japão para poder estar conhecendo a fábrica e que auxiliou sobretudo na documentação de tudo isso, e por isso que hoje muito do que nós poderíamos denominar toyotismo se tornou padrão do que a gente poderia chamar de controle de qualidade ou de política de qualidade das empresas. Então, estes e tantos outros autores acabaram se tornando responsáveis pela difusão deste método, que era uma forma específica de produção da indústria japonesa aliada a uma incorporação de pensamentos e de reflexões norte-americanos e europeus uma nova amplitude, o que nós poderíamos denominar, então, portanto, como um terceiro passo, uma terceira ampliação desse conceito de toyotismo. Retomando, portanto, até aqui, nós temos a empresa Toyota e seu modelo de produção vinculado à cultura japonesa, da disciplina, da organização, da eficiência. Existe um primeiro momento no qual isso é incorporado como um modelo nacional e distribuído através de várias outras questões para outras empresas no Japão, e existe uma expansão desse conceito para outros países, sobretudo nos Estados Unidos, a partir da década de 50, especificamente a partir das publicações das obras de Juran e de Deming. Isso é uma citação, inclusive, do artigo que eu citei a vocês, que eu recomendo a leitura para quem quiser tirar alguma dúvida. Podemos afirmar, de modo geral, a partir dos dois autores consultados, um com uma visão um tanto mais crítica, o professor Ricardo Antunes, e outro com uma visão um tanto mais analítica, o professor Apolinário, que o sistema Toyota de produção ele pode ser caracterizado por essas características. O professor Antunes, se eu não me engano, cita 9 características, e junto à leitura do texto eu busquei resumir nesses tópicos, até inclusive para fins de estudos posteriores essas questões. Ele busca orientar-se por um mercado individualizado e heterogêneo, ou seja, uma produção orientada à demanda. O exemplo mais comum que a gente lembra sempre é: para o Ford, você poderia escolher qualquer modelo de carro desde que fosse preto, enquanto que nas fábricas toyotistas, ou ao modo de produção toyotista, ele preza pela individualização. Você pode personalizar o seu produto, o que te leva a acessar mercados bastante específicos e que as demandas também são bastante específicas.
Também podemos afirmar que eles pregam a polivalência, a multifuncionalidade, ou seja, os funcionários eles acabam assumindo diversas funções, controlam diversas máquinas e eles trabalham de forma polivalente, ou seja, assumindo ao mesmo tempo ou em tempos posteriores diversos momentos da produção. Isso nos leva a pensar que, diferentemente do funcionário fordista, o funcionário toyotista ele sempre está trabalhando numa lógica de time, numa lógica de equipe. A flexibilidade operacional, a automação e a automação, e sobretudo do ponto de vista industrial, então a fábrica toyotista ela adota aquelas plantas nos quais você tem ilhas menores de produção, você busca ter alguns tipos de transporte de mercadorias, de produtos, para que você evite o trânsito das pessoas e tudo isso buscando o quê? Buscando eficiência. Também existe uma ampla e intrínseca utilização das tecnologias da informação, um aspecto que nós precisamos ressaltar com bastante cuidado, na medida em que o Japão, inclusive, por seu vínculo muito forte com a pesquisa e o desenvolvimento, acaba sendo um dos polos mundiais da adoção dessas tecnologias, como, por exemplo, e mais importante de todas, os computadores. Mas não só os computadores no sentido de um notebook, ou mesmo a época daqueles grandes computadores, mas, sobretudo, a utilização dessas tecnologias nas suas formas mais básicas, do transistor, do microchip e dessas tecnologias como forma de automação de diversos produtos. E isso nos leva um certo modo, um certo conflito que se torna posteriormente uma adequação entre o just-in-time e o just-in-case, porque, por um lado, você tem as fábricas de matriz toyotistas com estoques mínimos, e por outro, você tem afora do mundo as outras fábricas com estoques gigantescos e que leva a uma necessidade de se utilizar essa gestão de estoques como uma forma de controle do valor de mercado. A fábrica Toyotista, o sistema Toyota, utiliza a administração de estoques a partir de diversos métodos que buscam reduzi-lo, e o mais conhecido, o Kanban, é a utilização de cartões coloridos, que faz com que seja possível perceber visualmente essa produção. Hoje em dia, esse método ele é muito utilizado e junto com outros conceitos e outras estratégias no conceito de gestão à vista. As plantas produtivas, elas passam a ser horizontalizadas, ou seja, eu deixo de ter hierarquias no qual eu tenha um diretor que manda em todos e eu passo a ter diversas estruturas de gerência, diversas estruturas mais participativas. Também eu busco adotar o controle da qualidade do processo, como nós comentamos, e busco corrigir os processos e documentar essas correções, ou seja, eu preciso descobrir por que ele tem esses problemas específicos e não só ficar corrigindo os incidentes que venham a acontecer. Uma das frases mais interessantes, lembrando de cabeça, do Deming é: eu não posso compreender aquilo que eu não posso medir, eu não posso medir aquilo que eu não conheço, e eu não posso conhecer aquilo que eu não determino, se eu não me engano, algo nesse sentido. E que faz com que sempre tenha que ser melhorado, sempre tenham que ser aprimorados cada um dos processos produtivos. E também algumas características bastante específicas do toyotismo é que no Japão o toyotismo ele se fundava a partir da cultura do emprego vitalício, ou seja, os empregados eles vinham com a estabilidade, então você é contratado com de certa forma a garantia dessa estabilidade e ao ficar mais velho ou se tiver alguma dificuldade você era readequado para outras funções. Então você entrava, por exemplo, como engenheiro, ao ficar mais velho você se tornava talvez um gerente, ou se você tivesse um cargo mais operacional, você poderia realizar outras atividades, como portaria, controle de estoques, que não dependeriam tanto do vigor físico. Essa característica específica do toyotismo japonês, ela é uma característica que ela buscou ser adotada em outros países, sobretudo no norte da Itália, em alguns países do leste europeu, com bastante insucesso. E acredito que seja uma das grandes críticas que se faz ao toyotismo no sentido da sua tentativa de implementação internacional, na medida em que não foi possível garantir isto a outros países. E também o fato de que o toyotismo adota o vínculo entre os ganhos salariais e a produtividade, ou seja, os lucros
a participação dos trabalhadores nos lucros das companhias passam a ser vinculados à produtividade geral da companhia, o que gera um sentimento de que esses colaboradores, ou seja, de que esses trabalhadores, eles se tornam colaboradores. Inclusive, a origem do termo ela é muito vinculada a esses anos 70 e acaba sendo vinculada, sobretudo, duas questões. Primeiro, de que esses colaboradores, eles não apenas identificam-se ao seu trabalho individual, mas eles precisam sempre estar em constante qualificação e aprendizado para contribuir, inclusive com críticas, para a melhoria da empresa. Essa lógica de um novo sujeito, que é chamado, inclusive por Antunes, como subjetivação, ela acaba se tornando um dos aspectos mais importantes e mais interessantes do toyotismo, porque não basta eu simplesmente aplicar o método, eu simplesmente adotar os termos japoneses, mas eu preciso produzir um novo sujeito, eu preciso gerenciar pessoas. Então, se nós formos pensar que todo o processo administrativo ele lida com pessoas, processos, produtos, e ele lida com essa lógica de uma forma bastante específica, atingiríamos aqui uma das características mais importantes. De modo que podemos afirmar, de acordo inclusive com Antunes, e chama atenção para os grifos que eu fiz, que a partir do momento em que isso se ampliou para o resto do mundo, percebeu-se o quanto era importante, ao mesmo tempo difícil, replicar esses padrões de produtividade. Por quê? Porque ele propôs, enquanto forma de toyotismo, ou seja, nós podemos compreender como resultado, ou seja, a visão externa do sistema Toyota de produção, a racionalização do processo produtivo. Mais do que o Fordismo e mais do que o Taylorismo, o Toyotismo, ele de fato, ele racionaliza, ou ele busca racionalizar cada um dos aspectos desse processo, para bem e para alguns autores como Antunes, para mal também, porque levam um forte disciplinamento da força de trabalho, ou seja, cada minuto, cada segundo do trabalhador, ele é considerado para fins de produtividade e a produtividade se torna não só um dos termos mais importantes da lógica de trabalho, como passa a ser um dos maiores determinantes. E isso, segundo Antunes, eu achei bastante interessante esse apontamento dele, ele não é causado meramente por uma decisão estratégica, puramente racional, tomada numa sala fechada, em que os engenheiros sentaram e falaram: não, nós vamos criar um novo modo de pensar. Mas foi impulsionado pela necessidade do próprio capitalismo mundial de encontrar novas formas, não só de produzir e de gerar este consumo, mas, sobretudo, de intensificar o trabalho. E quando nós pensamos, sobretudo no Japão, essa intensificação ela precisou ser importante, porque se eu tenho trabalhadores que têm emprego vitalício e que tem um custo muito alto, na medida em que o trabalho no Japão geralmente é muito qualificado, eu tenho que pensar em aproveitar ao máximo e de intensificar este processo de trabalho. Podemos, por fim, estarmos apresentando o que nós poderíamos chamar de um terceiro momento do toyotismo, agora um momento mais global e um momento mais distante, talvez, do próprio conceito que o sistema Toyota de produção apresenta. Mas tal como o toyotismo ele é assimilado pela cultura da administração, a partir de uma das citações que eu acredito ser uma das mais importantes do livro, aliás, do texto do professor Antunes, de que o toyotismo ele pode ser percebido como a emergência de um regime de acumulação flexível nascido desde 1973, que se caracteriza pela nova divisão de mercados, desemprego estrutural, acrescentaria eu, divisão global do trabalho, capital volátil, fechamento de plantas industriais, reorganização financeira e tecnológica, entre tantas outras mutações que marcam essa nova fase da produção capitalista. Expressão de um processo de liofilização organizativa através da eliminação e transferência, terceirização e enxugamento de unidades produtivas. Nesse sentido, o fato que o professor Antunes ressalta, que eu acredito ser bastante relevante, é que a partir da década de 70, e marcadamente de 73, com o agravamento da crise dos combustíveis, a conhecida crise do petróleo,
em que os países que tinham enormes estoques e que dependiam de transporte desses estoques e de tantas outras questões vinculadas ao petróleo acabaram passando por crises muito graves. Por exemplo, a planta da fábrica da Ford em Detroit e em alguns outros estados americanos acabam sendo fechadas, simplesmente porque não se valia mais a pena produzir, na medida em que eu tinha diversos estoques de produtos que não tinham se busca e não tinham se compras. Nessa medida que se fala de que esses novos mercados, que essa nova divisão do trabalho, com a globalização, então eu não produzo mais em um único lugar, mas em diversos lugares do mundo, onde o custo de capital é mais barato, onde o custo de crédito é mais barato, onde a mão de obra é mais qualificada, leva a toda uma reorganização financeira e tecnológica do mundo. Ele chama, inclusive, esse processo de liofilização organizativa, utilizando o conceito de um outro autor, no sentido de que liofilizar é você dispersar, né? O suco, por exemplo, de saquinho, você tem a fruta, você liofiliza ela, você tem ele em pó, que depois você adiciona água e retorna, assim, entre aspas, um suco. Então, a produção econômica, ela também passa por este processo, ou seja, eu pego uma produção, por exemplo, da Ford, numa planta extremamente verticalizada, identificável, e de forma geral bastante íntegra, e ela é dispersa no mundo inteiro, com capitais de vários países que passam por diversas regularizações. Isso gera um novo modo de se pensar no mundo. E o toyotismo se mostra uma das formas mais adequadas de gerir esse novo modo de pensar, de gerir esse novo capitalismo, na medida em que ele é extremamente flexível, na medida em que eu posso trabalhar com diversos aspectos que, se eram aspectos de crise, não só para o Fordismo e para o pós-Fordismo, mas sobretudo de crise social, eu posso integrar isso como oportunidade. Por exemplo, enquanto existiam grandes ondas de desemprego, desculpa, grandes ondas de desemprego, sobretudo no norte europeu e nos Estados Unidos, para o toyotismo esse desemprego se torna parte estrutural do processo de trabalho, na medida em que eu posso sempre buscar mais qualificação e com o desemprego estrutural eu posso pensar em formas de se aproveitar essa mão de obra em empresas terceirizadas, em outros tipos de atividade que não demandem tanto o empenho ou a dedicação exclusiva a uma única empresa, a uma única atividade. Esse novo funcionário, esse novo colaborador, ele passa a ser necessariamente alguém desvinculado de um trabalho específico. Essa polivalência, uma das características mais importantes do toyotismo, ela ressalta esse aspecto empreendedor do trabalho, tão requisitado em nossa época também. Por fim, eu gostaria de estar apresentando para vocês um mapa mental que eu achei bastante interessante. Eu encontrei ele num site chamado Geek Games, que é preparatório para o Enem, mas eu acredito que ele resume bastante as principais diferenças entre esses sistemas produtivos industriais que se tornam modelos de formas de administração e de gestão do trabalho, de produtos e de pessoas. E aponto, por exemplo, a diferença que no Fordismo você busca um consumo e produção em massa, enquanto no Toyotismo você tem o just in time. Se você tem no Fordismo trabalhadores super especializados que se caracterizam por produzir um único tipo de peça, um único processo, no Toyotismo você busca qualificar os trabalhadores para ter esses trabalhadores o mais adequadamente disponíveis à empresa. Se no Fordismo você tem a verticalização do modelo da produção, ou seja, eu tenho uma hierarquia da produção, e essa hierarquia ela pressupõe cada vez que o trabalhador domine menos o seu trabalho e que esse trabalho passe a ser dominado por uma lógica, no toyotismo eu automatizo esse processo e elimino a necessidade de eu ter uma hierarquia verticalizada de controle. Eu posso ter autogestão. Enquanto no Fordismo eu tenho grandes complexos industriais, no Toyotismo eu tenho a terceirização, ou seja, a busca por empresas parceiras que se especializam em uma forma específica de produção. Então, enquanto no Fordismo você tinha, por exemplo, fábricas que fabricavam o próprio, a Ford fabricava o seu próprio pneu, a Toyota ela passa a comprar pneus, inclusive de outras fábricas, por exemplo, da Ford, para poder estar adequando. Então você tem, por um lado, a concentração e, por um outro lado, a dispersão dessa atividade industrial. Não é possível tanto perceber, do que eu pude estudar, uma diferença muito marcante entre o toyotismo e o taylorismo.
na medida em que o toyotismo ele adequa muito do taylorismo na sua forma de gestão, na sua forma de trabalho, a partir da ciência, entretanto, trazendo aspectos muito específicos da cultura japonesa. De modo que eu não percebo contradição imediata entre os dois, senão um avanço e um desenvolvimento necessário. Inclusive, para o professor Apolinário, se nós fôssemos pensar numa perspectiva mais marxista, ou seja, uma perspectiva do materialismo histórico dialético da sociedade, a junção entre o Fordismo, entre o modelo Fordista de produção e a exigência de aspectos tayloristas, ou seja, especificamente a necessidade de eu ter um profissional que não só se especializa, mas se qualifica, que não só produz, mas que sabe que está produzindo, é o que gera essa nova forma de trabalho, essa nova forma de controle da produção moderna, que é o toyotismo. Eu gostaria, por fim, eu falei por fim diversas vezes, mas é porque são fins de tópicos, né? São, acredito que, passos necessários de estar apresentando para vocês um vídeo da própria empresa, da Toyota. Ele está disponível no site da Toyota e também no YouTube, que eu acredito que seja um dos vídeos mais interessantes sobre o modo como eles mesmos enxergam a evolução e a atualidade do sistema Toyota de produção. Se caso o vídeo ele não tocar na apresentação para vocês com a qualidade que eu espero que seja adequada, posteriormente depois o professor mesmo pode estar colocando o link também para vocês visualizarem. Qualidade, eficiência e produtividade. Estas são características frequentemente associadas aos automóveis que produzimos e à nossa forma de trabalhar. Nós, da Toyota, nos empenhamos há mais de 70 anos na melhoria e aprimoramento de nossos processos para que nossa marca sempre esteja ligada à qualidade. Esse método de trabalho, seguido por todos nós da Toyota, é o TPS, Sistema Toyota de Produção. O TPS é um sistema de produção baseado na filosofia de eliminar completamente todos os desperdícios nos processos de produção e constantemente buscar pelo método mais eficiente. Eliminar desperdícios é uma ferramenta muito poderosa quando se busca trabalhar com efetividade. O TPS nos orienta na análise de todos os aspectos do processo, desde o espaço de trabalho até a forma de produzir. Com o sucesso da utilização do TPS no dia a dia da Toyota, percebemos que o sistema pode colaborar com o desenvolvimento da sociedade em geral. A busca da melhoria contínua pode ser usada para melhorar os métodos de trabalho em qualquer atividade. A partir daí, a Toyota criou uma divisão que é para manter a essência do TPS e aplicar em outras empresas e também em organizações não governamentais. Um dos exemplos de sucesso no Brasil foi a parceria com um tradicional hospital da cidade de São Paulo, o Hospital Santa Cruz. Aqui, trabalhando junto com a equipe do hospital, identificamos que o ideal seria iniciar pelo pronto atendimento, por ser um setor complexo e que necessitava de mais agilidade. O nosso intuito é estar sempre buscando por mudanças, conceitos novos para reduzir o tempo, ganhar agilidade, qualidade e segurança no serviço que é prestado ao nosso cliente. A equipe do TPS começou com uma análise do espaço e dos processos envolvidos, para assim identificar esforços e desperdícios desnecessários. Enfim, para que os procedimentos no PA fossem mais lineares. Detectamos que havia uma perda de eficiência nas salas de espera, onde os pacientes tinham que ir e vir constantemente de salas diferentes. Outro problema era organizar as salas de forma que os médicos sempre soubessem onde encontrar seus pacientes. Baseados no TPS, reformatamos a distribuição das salas, permitindo que pacientes e médicos tivessem um fluxo contínuo. Esta ação permitiu que o tempo médio de espera dos pacientes se reduzisse em aproximadamente 30 minutos. Outro exemplo é o processo de coleta de medicamentos e equipamentos da enfermagem. Antes, os enfermeiros tinham de se movimentar de um lado a outro da bancada de trabalho muitas vezes. Um esforço desnecessário que tomava o tempo e a energia das equipes.
Com uma reordenação dos materiais, o trabalho é mais contínuo e o tempo de preparação foi reduzido em 22%. Os ótimos resultados que atingimos não seriam possíveis sem a completa integração entre a nossa equipe e as equipes do hospital. Para nós, isso é uma grande alegria receber esse sistema Toyota que é bastante aplicável também no hospital que atendemos pessoas, atendemos para salvar a vida. É isso que faz a diferença. I've been a student of the Toyota production system for 30 years. And I've always believed that the Toyota production system could be utilized anywhere to do anything. As you saw in the video, it was used in a very important institution, a hospital. The employees improved their jobs, and you could see the smiles on their face, and less stress in doing your work. And also the biggest benefit are the clients. The wait time is reduced. But more importantly, I want to thank the hospital team because it took courage to take on a project like this, to be open-minded to new ideas to improve their processes, to improve their company, but most importantly, improve customer satisfaction. Eu peço desculpas se o vídeo foi um tanto longo, mas eu acredito que é importante notar como, inclusive, para a própria empresa, o modelo e o processo, o método de trabalho, como eles costumaram citar, faz parte de uma cultura organizacional e que essa cultura ela possui, claro, aspectos que nós poderíamos, como fiz ao longo dessa breve apresentação, remontar à cultura japonesa, mas que hoje são aspectos valorizados e cujos termos, inclusive, se tornaram cursos, se tornaram pós-graduações como controle da qualidade, busca por mais eficiência, satisfação do cliente e tantos outros. Eu acredito que é importante notar como se por um lado, como o artigo do professor Antunes ele ressalta, a forma de gestão toyotista é uma administração por estresse, no sentido que eu busco estressar os limites da produtividade, sempre requerendo dela mais eficiência. Por um outro lado, ela se torna também uma forma de gestão do estresse que já existe, e sobretudo em lugares onde isso é gerado por um acúmulo, por uma quantidade, ou por uma necessidade de se buscar sempre redução de desperdícios. Eu achei, inclusive, muito interessante apresentar este vídeo pela aplicabilidade real, não só na empresa, Toyota, na indústria, mas como vocês viram em hospitais. Poderia citar outros exemplos, inclusive existem diversos exemplos na internet que citam a adoção do método, claro, com diversos ajustes e variações que, inclusive, ele permite no McDonald's, em tantas outras empresas que buscam sempre buscar esses pilares estes que os meus colegas detalharão com mais cuidado. Por fim, eu gostaria de terminar com 4 provocações. Como é de conhecimento dos meus colegas, eu provavelmente não estarei ao vivo durante a aula da próxima terça-feira, eu terei um compromisso, mas gostaria de deixar essas 4 perguntas, essas 4 provocações, para que nós não só aprendêssemos, como eu acredito que seja o objetivo de todo esse processo de trabalho, mas que, sobretudo, questionássemos criticamente os conteúdos que nós temos acesso para nós nos tornarmos melhores profissionais e melhores pessoas também. Antes, um quadrinho do Calvin que eu achei muito engraçado, quando eu fui pesquisar sobre toyotismo no Google, foi uma das primeiras coisas que apareceu. Eu vou ler para vocês muito brevemente. A senhora pergunta, presumivelmente uma professora, né? Você tem uma pergunta, Calvin? O Calvin responde, sim. Que certeza eu tenho de que essa educação está me preparando adequadamente para o século XXI? Eu estou recebendo os conhecimentos de que precisarei para competir efetivamente numa economia global? Eu quero um bom emprego quando eu sair daqui. Eu quero oportunidades. Responde a professora. Neste caso, meu jovem, eu sugiro que você comece a se esforçar mais. O que você tira da escola depende do que você põe nela. Oh, responde Calvin, então esqueça. Ou seja, eu acredito que isso é muito cultural, sobretudo de nós brasileiros, que é acreditar que simplesmente importando
métodos, importando estratégias, importando formas de pensamento, filosofias e tantas outras questões que nós importamos, mudaremos definitivamente a nossa forma de vida, o nosso padrão de qualidade de vida, o nosso padrão de qualidade administrativa e tantos outros. Ou seja, mais do que pegar os modelos do toyotismo, do fordismo, de tantos outros pensamentos e implementá-los na nossa realidade, goela abaixo, eu acredito que é importante nós questionarmos e nós utilizarmos os resultados concretos que eles nos apresentaram para inovar e para, como eles, resolver os problemas da nossa realidade. A partir disso, eu gostaria de fazer essas provocações. Ou seja, pode-se afirmar que o milagre japonês decorre necessariamente do sucesso do toyotismo? Os dois artigos que eu pude ter acesso inicialmente, num deles, essa afirmação era bastante evidente, ou seja, é possível correlacionar que o sucesso do Japão está vinculado ao sucesso da aplicação do que podemos considerar o toyotismo, enquanto no outro não. No outro, isso deve-se muito mais a uma questão de geopolítica global de investimentos, sobretudo investimentos norte-americanos, e que por acaso o toyotismo acabou se beneficiando. É interessante verificar como, inclusive dentre os autores, sobretudo os autores de matrizes ideológicas mais vinculados à esquerda, acabam questionando o toyotismo como realmente indutor de produtividade e dinamizador da economia. Outra questão importante é se no sul global, ou seja, nesse conjunto de países subdesenvolvidos, dependentes de um capitalismo central, como o nosso, se é possível distinguir o toyotismo do pós-fordismo, ou seja, se é possível distinguir isto tudo que nós estamos descrevendo daquele cenário no qual o fordismo, como modo de produção em massa, de alto consumo, realmente impera. No Brasil mesmo, por exemplo, segundo os 3 autores que eu li, e tantos outros que eu tive acesso durante minha formação em filosofia, o toyotismo ele nunca foi implementado com sucesso real, até porque diversas características culturais nos impedem. O famoso jeitinho brasileiro, a nossa falta de investimento em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, aspectos estruturais, como o fato de que o Brasil não é uma sociedade homogênea, no sentido de um povo cuja ideologia, cuja formação seja mais unívoca, como é a sociedade japonesa, e tantas outras questões. Terceira provocação, o toyotismo sustenta-se numa sociedade menos consumista, ou seja, se nós pensarmos hoje em sustentabilidade, vale eu ter uma sociedade ou ter um modo de produção no qual a demanda é orientada pelo consumo, no qual a demanda dos consumidores produz, ou valeria a pena eu ter talvez um modelo mais fordista, no qual eu produziria o mínimo necessário e buscaria administrar a partir da oferta a produção industrial mundial? Essa é uma pergunta, inclusive, bastante relevante na medida em que nós vemos hoje, sobretudo se nós pensarmos em tecnologia, as grandes indústrias, apesar de elas ainda serem muito grandes e produzirem diversos produtos, elas buscam reduzir essa produção para itens muito mais simples. O exemplo, acredito que seja o mais comum disso, é a própria Apple. A Apple lança, perdão, a cada ano, às vezes 2 vezes por ano, um produto, mas que se torna um produto modelável. Ele tem 4, 5 cores diferentes, às vezes vem sem carregador, para quem pode comprar, inclusive, num valor muito alto, mas ela não se preocupa, por exemplo, em fazer 15, 20, 30, 40 modelos diferentes. E ainda assim é considerada uma empresa que busca qualidade nos seus processos, modelo de gestão mundial. E isso é uma pergunta bastante importante, ou seja, a partir do momento que mudam-se os padrões sociais e você tem uma sociedade mais sustentável, que modelo seria o mais adequado a essa sociedade? Seria o toyotismo? Não seria? E por quê? E por fim, uma das perguntas que inclusive eu mesmo fiz ao professor durante o comentário que o professor fez na sua aula sobre o toyotismo é em que medida é possível replicar os resultados obtidos em setores industriais, e falando especificamente do toyotismo, em outras atividades humanas mais contingentes, ou seja, como que eu posso adequar todos esses princípios, ou boa parte deles, e ter os resultados esperados numa padaria, num supermercado, num tipo de atividade humana em que eu não posso controlar, assim como na indústria, os horários, em que eu não posso controlar necessariamente com precisão os processos,
e tantas outras questões. São algumas das provocações que eu sugeriria para reflexão. Eu espero que eu possa ter podido apresentar como o toyotismo ele surge não só de um processo histórico, mas de um processo contextual que depende de diversos fatores complexos e que eu possa menos ter-los levados a refletir sobre a importância do sistema Toyota de produção para os novos rumos da administração e, sobretudo, como um dos temas mais importantes da administração contemporânea. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e convidá-los à reflexão nos próximos tópicos dos meus colegas. Obrigado.